18. Filipenses 2, 14 a 18. O texto nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos nos lembrar de que o objetivo de Paulo continua o mesmo, ele não mudou. Então, Paulo está dirigindo essa carta aos filipenses, tratando a questão da unidade, da harmonia necessários naquela igreja, para que eles não só estivessem fortes e motivados o suficiente para testemunharem do amor de Cristo, mas também capazes de suportar as aflições e as perseguições que já eram uma realidade na vida daquela igreja. Então, o que Paulo faz é, na verdade, continuar trabalhando esse tema. Ele está trazendo informações que vão pensando problemas, embora a igreja dos filipenses fosse uma igreja comprometida com o trabalho missionário, uma igreja comprometida com a obra de Deus, eram parceiros de Paulo, mas isso não significa que fosse uma igreja perfeita. Na verdade, nessa primeira caminhada nossa aqui até o capítulo 2, a gente já percebeu que aquela igreja que produzia tanta alegria no coração do apóstolo Paulo, que era exemplo para outras igrejas, também tinha problema. Aliás, a gente tem uma ideia assim muito equivocada quando a gente pensa na igreja primitiva ou nas igrejas do primeiro século, e a gente tem uma ilusão de pensar que lá era tudo perfeito e que os problemas estão aqui. Mas quando a gente começa a olhar com mais atenção para os textos, as cartas dos apóstolos no Novo Testamento, nós percebemos que eles tratam de problemas que são os mesmos problemas que a gente vive no nosso dia a dia na vida da igreja. Ou seja, os tempos mudam, a sociedade muda, a tecnologia muda a dinâmica da vida social, mas a alma do ser humano continua sendo a mesma, com as mesmas fragilidades, com as mesmas fraquezas, desejando as mesmas coisas ruins e com a mesma carência, a carência da graça de Deus manifesta através da salvação que há em Cristo Jesus para que sejamos salvos. Então é por isso que a gente lê um texto como esse, produzido há quase 2000 anos atrás, e ele parece que foi escrito, especificamente para a gente. Se tira aqui a carta aos Filipenses, coloca a carta à Igreja Batista no Granbury, encaixou certinho. Então, vamos entender o que Paulo traz como advertência, como orientação nesse texto, e entendermos como é que isso nos impacta nos nossos dias. O verso 14, ele começa dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aí, a palavra murmurações aqui diz respeito a reclamações dirigidas uns contra os outros ou contra os seus líderes. E essa prática presente dentro da igreja dos filipenses, ela comprometia essa harmonia e essa unidade. Então, bom pastor, então a gente não pode reclamar de nada. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, existe um fórum próprio,
e existe uma maneira própria de nós pontuarmos aquilo que nós acreditamos que possa ser feito de forma diferente. Então, uma coisa é uma conduta pecaminosa, uma coisa é um desvio doutrinário da igreja, e isso tem que ser combatido com veemência. Agora, quando nós falamos sobre coisas que um gosta de um jeito, gosta de outro, um quer fazer um trabalho de uma forma, outro quer fazer da outra, então existe um fórum próprio para se tratar isso, e existe uma maneira própria de tratar. Quando a pessoa não tem essa percepção, e principalmente esse cuidado com a unidade da igreja, o que ele faz é, a irmã Nilceia organizou lá as irmãs para fazer a visita no hospital, e aí a visita, tem alguém da igreja que acha que deveria levar um folheto, que acha que deveria levar um presentinho, uma lembrancinha para os internos lá, e aí Nilceia não fez. Aí, ao invés da pessoa pegar e trazer uma sugestão, e perguntar, Nilceia, pensa aí, de repente, se você achar que é bom, não, a pessoa vai e caça alguém da igreja, olha, Nilceia está fazendo assim, as irmãs estão fazendo assado, e isso é murmuração. E isso enfraquece, é sobre isso que Paulo está falando. Um espírito saudável não se manifesta pela murmuração, ele se manifesta pela disposição em realizar e preencher as lacunas. Então, ao invés de eu ficar querendo mexer, alterar aquilo que o outro está fazendo, por que eu não me disponho a fazer? Por que eu não me disponho a fazer alguma outra coisa? Opa, já está acontecendo, olha, o pessoal da mídia está conduzindo, o pessoal do louvor está conduzindo, eu sou formado em música, olha, aquela nota que o irmão Elias tocou ali, estava meio fora do tom, ele nos conduziu em adoração, aleluia, o que tem que acontecer na igreja e que não tem ninguém fazendo, eu posso lá fazer? O espírito de harmonia, um espírito saudável, ele procura isso, ele não quer ficar criando confusão, criando disse-me-disse, criticando as pessoas. Aquele que quer promover o crescimento da igreja, ele quer servir, eu quero identificar o que eu posso fazer para que a igreja caminhe melhor, então eu vou fazer. Esses dias uma pessoa me procurou para dar algumas ideias a respeito do trabalho de evangelismo, e eu achei fantástico, porque ela trouxe a ideia, e ela disse, pastor, mas eu não sou dessas pessoas que fica dando ideia para criar serviço e arrumar fardo para os ombros dos outros. Eu estou trazendo a ideia, e eu estou me colocando à disposição para poder fazer. Falei, amém, a gente precisa de gente assim. Então, Paulo está chamando a atenção para essa questão das murmurações. Mas ele fala sobre outra palavra também, a palavra contenda. E a palavra contenda aqui, ela indica o apelo aos tribunais pagãos para resolver questões entre os crentes. Olha só, não era só a igreja de Corinto que fazia isso. Lá entre os filipenses também tinha gente fazendo isso. Tem um problema, uma coisa mal resolvida entre o irmão, ao invés de chegar, sentar com a liderança, vamos orar aqui, e, bom, mas tomaram a decisão, não era exatamente aquela que eu esperava, mas isso vai promover a harmonia da igreja, então segue em frente. Não, o que a pessoa fazia era levar o irmão no tribunal. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 6, versos 6 a 8, e ele chamou a atenção daquela igreja por isso. Ele diz, mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos, na verdade já é uma completa derrota para vós, o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais mas vós mesmo é que fazeis injustiça e defraudais, e isso a irmãos. Eu me lembro de uma palavra do pastor Gerson Januário, já jubilado, pastoreou por mais de 40 anos a primeira Igreja Batista, a Igreja Batista Central de Barra Mansa, e quando nós tivemos um problema de desvio doutrinário da Igreja Batista 9 de Abril, isso há muitos anos atrás, eu estava iniciando o ministério quando isso aconteceu, e a associação foi para poder apoiar aqueles que permaneciam fiéis à doutrina, e tiveram que levar a questão para a justiça mesmo, para que a justiça decretasse a reintegração de posse do patrimônio da igreja aos irmãos que permaneceram fiéis. E ele disse que quando eles chegaram para a audiência diante de uma juíza,
A juíza olhou para eles e disse: vocês são pastores, né? Eu deveria estar sendo orientada por vocês. E ele disse que, embora fosse necessário estar ali para defender a causa daquela igreja, mas ele disse que aquilo encheu ele de vergonha. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele diz: olha, melhor seria que vocês sofressem a injustiça do que fazer com que a igreja de Cristo sofra essa vergonha. Então, essa questão revela o egoísmo dentro da comunidade cristã, colocando o interesse particular acima dos interesses do reino de Deus. Paulo diz: olha, você precisa, como crente em Jesus Cristo, pensar nisso. Talvez, em algum momento, seja muito mais proveitoso você decidir sair da discussão derrotado, abrir mão do seu direito, perder aquela discussão, perder aquela demanda, para que o reino de Deus ganhe, do que você insistir em ganhar aquela queda de braço, e no final das contas ganhar, mas trazer tanto prejuízo para o reino. Então, quando Paulo fala sobre murmurações e contendas, ele está falando sobre isso. Mas a expressão que ele usa, com essas duas palavras juntas, ela tem uma conotação ainda mais profunda. Porque essa mesma expressão, com essas duas palavras juntas, foi utilizada no Velho Testamento, no período em que o povo peregrinava pelo deserto. Então, Paulo, falando a uma comunidade cristã, que, portanto, conhecia bem essa realidade, esse texto, vamos lembrar que a Bíblia do Novo Testamento, da igreja do Novo Testamento, é o Velho Testamento. Então, eles conheciam bem isso, e Paulo destaca essa expressão exatamente para indicar o caráter peregrino do povo de Deus, o qual deve olhar para o tesouro que o aguarda no céu, e não para as coisas perecíveis da terra, priorizando o reino de Deus acima de tudo. Ele está dizendo: nós somos peregrinos aqui, nós estamos caminhando para a terra prometida, o céu, o nosso lar final. Por que eu vou comprometer a harmonia e a unidade da igreja de Cristo por causa das coisas dessa terra, que eu vou morrer e não vou levar? Então, eu preciso priorizar as coisas de Deus. Verso 15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Irrepreensíveis e sinceros indica uma vida de comportamento exemplar diante de uma comunidade corrompida, cujos olhos estão atentos à conduta cristã. Eu quero dizer para vocês que, embora nós sejamos alvo das críticas do mundo sem Cristo, mas as pessoas que nos criticam, elas olham para nós, esperando ver algo diferente do que aquilo que elas praticam no dia a dia. Elas nos criticam porque nós não fazemos o que elas fazem, mas quando elas olham para nós, elas esperam encontrar exatamente isso. Por quê? Porque em todo o tempo em que elas entendam que tem que buscar algo diferente, elas querem encontrar esse algo diferente em nós. Então eu digo para os irmãos, quando eu procurei a igreja, eu não procurei a igreja no alto dos meus 18 anos de idade, quando eu me converti, quase 19 anos, eu não procurei a igreja porque eu estava doente, porque eu estava com algum problema em casa, porque eu estava precisando de um milagre. Não, eu procurei a igreja porque eu queria encontrar Deus. E digo a vocês que eu visitei outros grupos religiosos cristãos que não vem ao caso a gente citar aqui. Mas não permaneci, porque eu olhei para o comportamento, a liturgia foi assim perfeita. Mas o comportamento daquele grupo, após o término da liturgia, após o término do momento devocional, eu olhei e disse: isso não é
exemplo de vida cristã. Eu estou querendo mudança, eu não quero mais do mesmo. Então, quando as pessoas lá de fora olham para nós, eles querem encontrar essa conduta irrepreensível e sincera. Isso não é perfeição, mas é comprometimento em caminhar na direção da vontade de Deus. Cada crente, cada um de nós, emergiu dessa sociedade corrupta e perversa, trazendo em si as marcas da corrupção e da perversidade. Quando nós ingressamos na caminhada cristã, todas essas coisas ruins ainda estavam em nós. Não nos aperfeiçoamos primeiro para depois vir. Mas o alvo proposto por Deus, para o qual Ele nos capacita com o seu Espírito, é a santidade, tanto de pensamentos, como de palavras, e também de atitudes e ações. Então, o que Deus espera de nós é que, reconhecendo que ainda tem coisas ruins em nós, que ainda tem coisa que precisa ser ajustada em nós, que ainda tem pensamentos, desejos, projetos, atitudes, reações que não estão alinhados à vontade de Deus, colocarmos isso diante de Deus sistematicamente e buscarmos na comunhão com Deus essa santificação. Então Deus, eu não me canso de dizer isso, quando Deus olha para nós, Ele não busca a perfeição, Ele sabe que não vai encontrar, mas Ele busca um coração quebrantado, um coração que diante de cada erro, de cada tropeço, que se arrepende, que se entristece, que sente por ter entristecido o coração de Deus, que se arrepende, que busca a mudança. Então, Paulo está dizendo, vocês precisam estar comprometidos com essa conduta, para que então vocês impactem as pessoas ao redor de vocês. E ele diz, como luminares no mundo, e é a expressão que completa, portanto, essa sentença, cujo sentido é de alguém que com um luzeiro nas mãos, uma lanterna, um farol, aponta a direção para aqueles que estão na escuridão. Então, eu só encontrarei a perfeição no céu, mas enquanto peregrino sobre essa terra, lutando contra os meus pecados, lutando contra as minhas fraquezas, eu preciso me apresentar diante da sociedade como esse luzeiro. As pessoas que quiserem conhecer Deus e caminhar na direção de Deus, elas precisam encontrar na minha vida e no meu testemunho esse exemplo que as inspire e que aponte a direção. Então, é isso que cada crente em Jesus Cristo precisa buscar. E aí, quando a gente pensa nisso, olha, alguns caprichos, algumas questõezinhas, alguns disse-me-disse, eles não têm mais lugar, irmãos. A verdade é essa. Eu digo para os irmãos, às vezes, um líder da igreja, ele quer fazer algum trabalho, e aí ele manda uma ideia, ele teve uma ideia, ele manda uma ideia, fala assim, pastor, e aí, como é que está? Eu olho, e às vezes eu penso assim, olha, eu faria diferente, mas, do jeito que ele propôs, funciona? Se a resposta é sim, então eu digo, beleza, vai em frente. Por quê? Porque não tem que ser só do meu jeito, de outros jeitos também funciona. Pode ser que não funcione tão bem, mas ele vai estar aprendendo, ele está motivado, porque ele teve uma ideia, a ideia foi boa, colocou em prática. Não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do seu jeito. A gente precisa valorizar cada pessoa, cada esforço, cada disposição em servir a Deus e motivar as pessoas para que elas façam melhor. A primeira vez que eu preguei num púlpito foi o caos. E se eu fosse julgado pelo aquele primeiro sermão, eu não seria pregador nunca. Mas alguém acreditou em mim e continuou me chamando para pregar. E por causa disso, eu melhorei um pouco desde a primeira vez, né? Então, é isso. A gente precisa ser esse elemento que busca o aperfeiçoamento e que se apresenta como exemplo, como luminar, apontando a direção para quem quer caminhar. Verso 16, ele diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Por que Paulo diz isso, né? Não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Irmãos, esse texto, ele precisa chamar a nossa atenção.
A ideia que Paulo defende aqui é de que, quando um homem é iluminado pelo conhecimento da excelência do Evangelho, foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, foi salvo. Quando isso acontece, ele recebe junto com a dádiva da incumbência, junto com a dádiva da salvação, ele recebe também a incumbência de tirar outros da confusão e do erro. Então, eu estava me afogando no lamaçal de pecado, e Cristo usou alguém para estender a mão e me tirar de lá. A partir do momento em que eu fui retirado de lá, eu tenho diante de Deus a responsabilidade de, agora que eu estou do lado de fora, eu identificar aqueles que ainda estão lá e estender a mão para eles, para que eles também saiam de lá. E para que eles, saindo de lá, façam o mesmo que eu estou fazendo, estender a mão para tirar outros. É essa a consciência e é esse o pensamento que Paulo traz aqui. Então, se ele se mantém fiel ao Evangelho que lhe foi confiado, mas atinge a meta sozinho, ele diz: então eu fracassei na minha missão. Se ele, com essa meta, né, de alcançar as pessoas, ele consegue trazer alguém, e essa pessoa, sim, ela sai do lamaçal, mas se ela, tendo saído, ela não vai lá para poder ajudar outro, ele diz: também fracassei na minha missão. Então, uma vez tendo sido alcançado pela salvação, eu preciso alcançar outros e preciso motivar esses outros a fazer o mesmo que eu estou fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz: olha, retendo, vocês precisam reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que eu trabalhei. Ele está dizendo: se vocês não permanecerem fiéis, se vocês não produzirem os frutos, eu terei fracassado na minha missão. Eu não terei corrido, a minha corrida não terá valido a pena. Eu terei fracassado. Assim, entendemos que o nosso amadurecimento é prêmio para os que correram por nós. Aqueles que pregaram o Evangelho para mim, aqueles que investiram na minha vida no início da minha caminhada, que foram pacientes comigo, que me treinaram, que me motivaram, o meu crescimento espiritual é prêmio para eles. Eles devem olhar e devem celebrar a Deus por aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Então, esse é o desafio. O nosso crescimento é prêmio para aqueles que lutaram por nós. E a nossa missão é correr de tal maneira que a nossa corrida produza crentes maduros que estejam mais comprometidos com o reino do que consigo mesmos. Se isso acontecer com aqueles que nós alcançamos, eles são prêmio para nós, porque nós fizemos o nosso trabalho direito. Por isso aquela ideia, né, nos 5 pilares de igreja multiplicadora, aquele que fala sobre a formação de líderes, a gente faz com os 4 dedinhos, né? Paulo discipulou Timóteo, e ele diz para Timóteo: confia aquilo que eu ensinei para você a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Eu fiz com você, você tem que fazer com o outro e se assegurar de que esse outro faça com o outro. Esse trabalho revela para a gente que a gente fez o trabalho da gente direitinho. Eu preciso investir na vida das pessoas para que elas cresçam e elas sejam produtivas. Reter a palavra da vida aqui significa atentar, fixar a atenção para que a mensagem do Evangelho ela produza o devido resultado nas nossas vidas, permitindo o desenvolvimento do caráter cristão rumo à estatura da plenitude de Cristo. Então, eu não posso me contentar em apenas vir às programações da igreja. Agora eu sou crente, aceitei Jesus, fui batizado lá na igreja batista no Granbury, então agora eu tenho um compromisso com Deus. Qual é meu compromisso? Estar nas quartas-feiras na reunião de oração
e estar no domingo de manhã na escola bíblica, no culto da manhã e no culto da noite. Essa é a minha responsabilidade. Não. A nossa responsabilidade é muito maior do que essa. Esse é um momento de celebração. Estar aqui junto é celebrar. Eu preciso estar comprometido em investir a minha vida no reino de Deus, me aplicar por conhecer e colocar em prática a palavra dele na minha vida, investir na vida de outros para que outros sejam motivados a não só abraçar a fé em Jesus Cristo, mas também a crescer espiritualmente. Essa é a missão. Se a gente falhar nisso, a gente perde a geração seguinte. Então alguém fez comigo, alguém aqueceu o meu coração, alguém me ferramentou. A minha responsabilidade é estar ferramentando e aquecendo o coração de outros, para que eles deem prosseguimento a essa obra. Por fim, os versos 17 e 18, ele diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e pela mesma razão, folgai vós também, e regozijai-vos comigo. Que expressão é essa aqui, né? Ainda que eu seja derramado como libação. Libação aqui se refere ao ritual da apresentação, né, da oferta, do holocausto, que era apresentado diante de Deus pelo perdão dos pecados. E aí, em um holocausto, o sacrifício, a vítima sacrificada, ela era depositada sobre o altar, e aí havia uma série de rituais, né? Algumas ofertas eram movidas, né? E aí o sacerdote tinha que fazer um movimento com ela. Havia todo um ritual em torno daquele sacrifício. Mas, ao final do sacrifício, o sangue daquele cordeiro, daquele animal que havia sido sacrificado e que havia sido posto à parte, ele agora no final, ele era derramado sobre o altar. Um ato final daquele sacrifício. Um ato de consagração, né? Consagração final daquele sacrifício que era apresentado para Deus. E aí Paulo diz, olha, ainda que eu seja derramado como libação. Sobre o que Paulo está falando? A oferta a Deus já estava sendo apresentada pelos crentes filipenses através da fé e da associação com o apóstolo na sua luta pelo Evangelho. Ele está dizendo, olha, vocês são a oferta a Deus. A consagração da vida de vocês, o comprometimento de vocês com o Evangelho, já é o sacrifício a Deus. Então, Paulo deixa claro que, com alegria, ele enfrentaria o martírio, derramando o seu próprio sangue como libação sobre o sacrifício dos filipenses, se isso resultasse em fortalecimento da fé daqueles crentes. Então, ele está dizendo, olha, eu estou preso. E a minha prisão pode me levar à morte. E como Paulo era um cidadão romano, então ele não poderia ser condenado e ser amarrado num poste e incendiado, como os romanos fizeram com tantos crentes. Ele não poderia ser lançado às feras, porque ele era um cidadão romano. Qual a morte que estava reservada para ele, caso ele fosse condenado? Era ser decapitado. E ele sabia que, como o cordeiro que era sacrificado e o sangue era derramado, o sangue dele seria derramado. Então ele faz essa alusão, ele diz, olha, ainda que eu seja derramado como libação. O sacrifício de vocês, a oferta de vocês já está sendo apresentada a Deus. E se eu tiver que morrer dessa forma, desde que isso fortaleça a fé de vocês, porque eu estarei morrendo pela minha fidelidade a Deus, então eu morrerei feliz. Essa é a declaração dele. De igual modo, os crentes filipenses não deveriam lamentar o martírio do apóstolo, quando ocorresse, o que Paulo tinha por certo, ainda que não naquela oportunidade, mas ele sabia que o comprometimento dele com o Evangelho levaria ele a essa condenação. Pois mais preciosa que a preservação da vida é a conquista da vida eterna e a promoção do reino de Deus. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Irmãos, a gente pode pensar, quando a gente olha uma declaração como essa, que isso foi algo muito particular de Paulo. Mas eu quero dizer para vocês,
nesse tempo que nós estamos falando sobre missões mundiais, que nós temos muitos irmãos nossos em países onde o evangelho é perseguido, que sabem que estão correndo risco de morte todos os dias, mas que escolhem permanecer onde estão, para poder ter oportunidade de compartilhar o evangelho com os seus compatriotas e dar a eles oportunidade de salvação. Essas pessoas estão dizendo a mesma coisa que Paulo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se o meu risco de morte torna possível que alguém mais seja alcançado pelo evangelho, então está valendo a pena. Então isso não é algo distante, não. É algo presente, é algo que está presente no nosso tempo. Em Atos 20, verso 24, o apóstolo declara: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E em Romanos 14, verso 8, ele diz: pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos ajude a entender a profundidade dessas palavras de Paulo, entender que isso é resultado de intimidade com Deus, de entendimento do propósito de Deus, de comprometimento, e que, portanto, esse mesmo sentimento e essa mesma atitude precisa ser encontrada em nós, para que o nosso viver diário alegre o coração de Deus e promova o reino de Deus e a salvação de almas, e a unidade e harmonia da igreja. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. São 9h16, avançamos um pouquinho hoje, né? Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, com um cuidado muito maior do que nós jamais mereceremos. Então, Senhor, uma vez entendendo isso e, como resultado desse entendimento, crescendo no nosso coração essa gratidão pelo Senhor, que possamos transformar essa gratidão em atitude de obediência, de compromisso, de cuidado, primeiro com a nossa vida, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso aprofundamento da relação e da intimidade com o Senhor, e a partir daí investindo na unidade, na harmonia da Tua igreja, para que juntos possamos testemunhar do Teu amor e da Tua salvação. E enquanto temos vida, temos oportunidade, temos liberdade, que façamos a nossa voz se ouvir, de modo a que as pessoas tenham oportunidade de dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Usa as nossas vidas e alegra o nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, os irmãos podem se assentar. Com oração silenciosa, nós encerramos o culto desta noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.